Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto. Eu espero muito que esse vídeo seja útil para vocês de alguma forma. E eu quero muito deixar aqui registrado, não só para vocês, mas também para mim, né? Porque conforme o tempo passa, a gente vai esquecendo alguns detalhes desse momento tão especial e eu não quero esquecer. Então, quero deixar aqui esse registro, eu espero muito que você goste do vídeo de hoje. Vamos lá, então? Bom, gente, para contextualizar vocês, a minha gravidez foi uma gravidez tranquila até o dia da morfológica de segundo trimestre, que eu fiz quando eu estava com 23 semanas e um dia de gestação. Nesse dia eu descobri que eu tinha insuficiência e estímulo cervical, que é basicamente quando o útero não aguenta o peso do bebê e o colo abre de uma vez e acaba expulsando o bebê, causando ali um parto prematuro extremo, que muitas vezes, infelizmente, o bebê acaba não sobrevivendo. No meu caso, seria quase impossível, né, a Melinda sobreviver caso eu tivesse o parto, porque eu estava só com 23 semanas, que é considerado ainda o bebê inviável, que eles chamam, né, inclusive, não é nem prematuro extremo, né, antes das 24 semanas é considerado aborto, inclusive. Enfim, graças a Deus deu tempo de reverter, eu consegui fazer a cerclagem de emergência, né, que foi o procedimento ali para costurar o colo do útero e a gestação aguentar até o final. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto, né, como é que foi essa experiência, tá? Tem também destaques lá no meu Instagram, @oficialJosialves, tá bom? Caso você queira saber depois mais sobre essa condição. Enfim, né, então a partir desse momento que eu fiz a cerclagem, a minha gravidez passou a ser uma gravidez de alto risco e eu precisei ficar de repouso o restante da gravidez. E era um repouso assim bem rígido, né? Eu tinha que ficar o máximo de tempo possível deitada, não podia fazer nenhum tipo de esforço físico, não podia ficar em pé por muito tempo, então passou a ser bastante complicado. E ainda assim, cada semana que a gente vencia, cada semana que a gente passava, era uma vitória, porque mesmo com a cerclagem, não existia garantias de que eu ia conseguir chegar até o final da gestação. Então o objetivo era levar a gestação o mais longe possível, né? Mas ainda existia um risco muito alto de parto prematuro. E aí, enfim, a gente foi seguindo ali, né, com aquele repouso, aquele cuidado, aquele medo, aquela apreensão, até que eu cheguei nas 34 semanas. Quando eu estava com 34 semanas, na verdade com 33 semanas e 6 dias, eu fui para a consulta de pré-natal e ali o meu médico me liberou do repouso, né, falou que a partir de então eu podia já caminhar um pouco, podia ficar um pouco mais tranquila, porque a gravidez já tinha chegado longe, né, com 33 semanas, 34 já na verdade. E então ali eu parei o meu repouso e ele marcou para eu fazer uma ultrassom e no dia que eu fizesse 37 semanas era para eu tirar a cerclagem. Na verdade, as minhas consultas de pré-natal eram na quarta e eu completava a semana na quinta. Então, eu ia tirar a cerclagem com 36 mais 6, né? Um dia antes de completar 37 semanas. Então, a gente marcou ali para fazer uma ultrassom numa terça-feira, quando eu estivesse com 36 semanas e 5 dias, que era o dia 26 de julho, e tirar a cerclagem no dia 27 de julho. E aí, a partir do momento que eu tirasse a cerclagem, né, que eu tirasse essa costura do colo do útero, aí eu ia deixar o meu corpo agir naturalmente e ter o parto no momento, né, que ele quisesse, digamos assim. Então, a partir do dia 7 de julho, que foi quando eu fiz 34 semanas, eu fui liberada do repouso e a partir de aí começou as apostas, né? Quando será que a Melinda vai nascer? Será que ela vai vir ainda esse mês de julho? Será que ela aguenta até agosto? Né? A data prevista de parto dela era até dia 25 de agosto. Né? E desde o dia 7 de julho a gente começou a ficar naquele dilema, né? Será quando vem e tal? Só que eu tava apostando que ela viria depois que eu retirasse a cerclagem, então eu tava apostando ali mais ou menos no dia 28, 29 de julho, até 1º de agosto, mais ou menos. E aí quando foi no dia 23 de julho, no sábado, a gente acordou de manhã, e aí o Léo acordou com a disposição danada, ele falou, eu vou faxinar essa casa inteira. Limpou a casa do chão ao teto, né? E nesse dia foi muito interessante porque ele falou assim, amor, quarta-feira você vai tirar a cerclagem. Eu acho que a Melinda vai vir no final de semana depois que você tirar. Então hoje eu vou fazer uma faxina bem pesada aqui na casa, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de fazer essa faxina. Né? E aí ele acordou, fez uma faxina completa. E aí nesse dia a gente fez muita coisa, foi um dia bem produtivo. Eu gravei vídeo aqui pro YouTube, gravei Reels lá pro meu Instagram, a gente tirou umas fotinhas, né? Eu até falei pra ele, eu falei, amor, a gente quase não tem fotos juntos, né? Comigo grávida, eu e você, né? Eu tirei algumas sozinha, mas a gente não tem fotos de casal, assim. Vamos tirar umas fotinhas. Porque é justamente por causa do repouso, né? A gente não tinha muita chance, né? De ficar tirando foto, enfim. Inclusive eu tenho poucas fotos grávida, né? E aí a gente tirou umas fotinhas e aí quando foi à noite eu falei, amor, eu queria ir lá na minha avó, tô com saudade da minha avó, porque fazia muito tempo que eu não via ela, porque
né, como eu tava de repouso na gravidez, né, acabou que a gente não se viu. E antes de eu entrar de repouso, a minha avó tava doente também, então muitas coisas aconteceram. Já fazia bastante tempo que eu não via ela e ela nunca tinha me visto grávida. E aí eu falei, vamos lá na minha avó? E a gente foi na minha avó à noite, né? E aí estavam meus tios lá, os meus pais também estavam lá na casa dela. E aí todo mundo me viu grávida pela primeira vez, né? E aí perguntaram, quando é que vai nascer e tal, né? E aquela expectativa, enfim, foi um dia bem legal. E aí quando foi no domingo, né, a gente acordou só o bagaço, né? Por causa da faxina do dia anterior e de todas as outras coisas que a gente tinha feito. Tomamos café da manhã, e aí o Léo falou assim, eu tô tão quebrado, acho que eu vou deitar um pouco mais. Aí eu falei, tá bom, vai lá, deita, né? E aí deitou mais, dormiu mais um pouco. E aí quando foi assim umas 11 e pouco, a gente levantou e fomos nos arrumar pra ir almoçar na casa da minha mãe. A minha mãe mora assim, tipo, a uns 20 minutos de distância daqui, né, de carro. E todo final de semana a gente costuma ir pra lá, né? Meus pais e meus sogros moram perto, então a gente sempre passa na casa de um e de outro aos domingos e à noite vamos pro culto, né, na igreja que também fica perto da casa dos meus pais, que inclusive meu pai é o pastor. Enfim. E aí nós fomos arrumados com as nossas coisas já para se arrumar e ir pro culto à noite, né? A gente também ia passar no mercado, a gente ia fazer várias coisas. E aí fomos pra casa da minha mãe, e aí quando eu tava me arrumando, eu fui no banheiro, e aí eu senti assim que minha calcinha tava um pouco molhada. Só que eu tinha lido já que no final da gestação, a gente fica com uma lubrificação a mais, né? Então eu acabei comentando com o Léo, eu falei, eu acho que eu tô com aquela lubrificação que a gente leu a respeito, né, no final da gravidez, porque eu tô me sentindo muito molhada. Enfim, né, nos arrumamos, seguimos, né, nosso dia normal, almocei na minha mãe. Quando foi à tarde, assim, lá pelas 4 da tarde, eu comecei a sentir que esse molhado estava aumentando. Até que chegou um momento que eu tava em pé, assim, e eu senti como se fosse, assim, um pouco de escape de xixi, sabe? Parece que eu fiz um pinguinho de xixi na roupa e parou. E aí eu falei, Léo, tá estranho, né? Eu senti saindo um pouco de líquido. E aí eu peguei e fui no banheiro e vi, né, que minha calcinha tava bem molhada, mas não tava assim, saindo nada visivelmente. E beleza, a gente seguiu lá na minha mãe e aí a gente foi se arrumar pra ir pro culto, né? Aí na hora que a gente foi se arrumar, que eu fui trocar de roupa, isso já era 5 da tarde mais ou menos. Na hora que eu fui trocar de roupa, aí eu senti de novo, né, saindo molhado assim, só que mais do que da outra vez. E aí eu fui no banheiro e na hora que eu fui, né, eu fiz xixi, na hora que eu fui me secar, parece que saiu bastante água, assim, sabe, muito molhado. E aí eu comecei a desconfiar que não tava mais normal, né, que tava um pouco esquisito aquilo. Né? Lembrando que nesse dia eu estava com 36 semanas e 3 dias, né, ainda faltava alguns dias para completar as 37 e tirar a cerclagem. E enfim, aí eu peguei e fiquei assim, aí o Léo, ixi, amor, o que a gente faz agora? A gente continua aqui, a gente vai pra casa, vai no médico ver, manda mensagem pro seu médico, o que a gente faz? E aí o Léo falou assim, não, faz o seguinte, chama sua mãe, que sua mãe vai saber dizer se é líquido ou não. Porque a minha mãe, os 3 partos dela, a bolsa dela estourou antes dela entrar no trabalho de parto, né? E isso não é uma coisa comum. No geral, a mulher entra em trabalho de parto primeiro e só depois a bolsa estoura, né? Mas no caso da minha mãe, a bolsa dela estourou primeiro todas as vezes. Então, se tem uma coisa que minha mãe entende, é de bolsa estourada. E aí eu chamei minha mãe, né? Falei, mãe, sobe aqui rapidinho. Aí mostrei pra ela, né, porque com mãe a gente não tem, né, vergonha de nada, né. Mostrei, aí eu fui mostrar pra ela, na hora que eu desci a minha roupa pra mostrar pra minha mãe, começou a vazar, assim, uma cachoeirinha. Aí minha mãe, pega no líquido e vê se ele é quente. Aí eu peguei assim, eu falei, nossa, é bem quentinho. E tava já escorrendo num ponto assim que eu consegui até parar um pouquinho, sabe, mas não tava saindo muito ainda. E ela falou, nossa, se é bem quentinho, é líquido, pode ir pro hospital que sua bolsa vai estourar. E aí, beleza, né? Descemos, nos arrumamos, viemos pra casa, porque eu não tinha nem arrumado a mala de maternidade ainda, atrasadíssima eu, mas eu já sabia o que eu queria levar, então foi fácil. Aí a gente saiu da minha mãe umas 5 horas, foi quando eu comecei a gravar o vlog do meu parto, né, que tá aqui no canal também. Saímos da minha mãe, eu fui pra casa, aí tomei um banho, o Léo tomou banho, eu arrumei as malas rapidinho. O Léo lanchou alguma coisa, eu não consegui comer, eu tava sem fome, né? Começou a dar aquela adrenalina, assim, a fome vai embora. E aí fomos pro hospital. Quando a gente tava saindo de casa, era 7 horas da noite. A gente entrou no carro, na hora que a gente entrou no carro, eu falei, ih, amor, minha identidade, esqueci. Eu passei a gravidez inteira andando com a minha pastinha toda de documentos, com a minha identidade, com tudo no ponto, pra caso precisasse. E no bendito do dia, esqueci minha identidade. E aí o Léo subiu correndo de volta pra buscar a identidade e eu fiquei no carro. E eu não lembrava onde tinha guardado essa identidade. E aí, enquanto ele subiu, eu me lembrei.
E dentro do carro não tinha sinal de telefone. Aí eu desci do carro, né, pra pegar sinal, pra falar, pra mandar mensagem pra ele, dizendo onde estava a identidade. Na hora que eu desci do carro, que eu levantei, eu tava de vestido assim, só jorrou a água. Aí foi na hora que minha bolsa estourou de verdade. Aí foi aquele aguaceiro, parecia que eu tava fazendo xixi na roupa. Aí eu só mandei mensagem, amor, desce correndo, traz uma toalha e vamos embora que a bolsa estourou agora de verdade. Até então eu não tava sentindo nada, eu tava sentindo só de vez por outra uma cólica fraquinha, mas estava tudo certo. Lembrando que eu estava cerclada, então isso era um problema. Se eu não tivesse mais com a cerclagem, eu ia esperar, eu começar a sentir contração ritmada para ir para o hospital. Mas como eu estava ainda com a cerclagem e precisava ser tirada, né, então assim que a bolsa estourou, eu já fui correndo para o hospital. Caso eu começasse a sentir contração, né, e começasse a dilatar estando cerclada, o que ia acontecer? A cerclagem, né, ia rasgar, né, os pontos iam rasgar, meu colo do útero ia rasgar, ia ser um problema maior, né? Então, por isso eu fui para o hospital logo. E aí, no caminho, né, eu fui orando, pedindo a Deus, falando, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Prepara ali a mão das enfermeiras, dos médicos que vão estar lá no plantão. E aí, nisso, eu já tinha mandado mensagem pro meu médico, avisando a ele que eu estava indo pro hospital. E o nosso combinado era o seguinte, eu seria atendida pelo plantonista e caso eu realmente tivesse em trabalho de parto, era para eu ligar para ele que ele iria pro hospital fazer o meu parto. O único problema é que o meu médico, ele é ótimo, eu gosto muito dele, fiz todo o meu pré-natal com ele, já fazia acompanhamento com ele antes de engravidar, mas o problema é que ele é cesarista e eu queria muito parto normal, né? E eu sabia que quando eu chegasse lá, ele ia querer me induzir a fazer uma cesárea sem necessidade, né? Então eu bati o pé desde o começo da gestação e falei, eu quero parto normal. E eu estudei muito sobre parto, né? Sobre quais eram as indicações reais de cesárea. Enfim, gente, eu tava decididíssima que eu queria o parto normal e que eu só iria pra cesárea em caso de emergência. E aí no caminho eu fui orando, né, fui pedindo a Deus para que Deus preparasse a mão dos médicos ali, das enfermeiras, de todo mundo que fosse fazer parte desse momento ali do meu parto, né, e que fosse tudo de acordo com a vontade de Deus e que eu tivesse forças para não desistir do parto normal, caso não houvesse necessidade daquilo, né, porque na hora da dor a gente pede mesmo por anestesia, enfim. Então a gente seguiu para o hospital, né, tinha acabado de trocar o plantão, era 7 e pouco da noite. E aí, chegando lá, eu já perguntei logo, né, quem era o plantonista, porque numa gravidez de risco, a gente vai para o hospital bem mais que o habitual, né? Então, acabava que eu já conhecia muitos dos plantonistas já, e tinha alguns que eu não gostava muito, e eu tava com medo de ser algum que eu não gostasse, né? Enfim, aí perguntei o nome do plantonista, o recepcionista falou, e não era alguém que eu conhecia. Eu já fiquei apreensiva, já falei, meu Deus, não conheço esse médico, e agora? Enfim, cheguei lá, fui atendida rápido, né? Não tinha muita gente, né? Domingo à noite, na emergência de uma maternidade, né? Era bem vazio. O obstetra de plantão me atendeu, né? Doutor Marco. Na hora que ele me atendeu, bastou, assim, 2 minutos de conversa comigo pra eu ficar encantada por ele. Gente, um médico maravilhoso. E aí o médico me examinou e falou, olha, eu não vou fazer toque em você, não tem necessidade, porque eu tô vendo aqui que é líquido da bolsa mesmo que tá saindo, você realmente vai entrar em trabalho de parto e a gente precisa agilizar pra tirar essa cerclagem. Então pode ligar pro seu médico, né, e pedir pra ele vir. Aí ele perguntou, né, quem é o seu médico? Não, primeiro ele perguntou assim, você quer parto normal ou cesárea? Eu falei, quero normal. Aí ele, e quem é o seu médico? Aí eu falei o nome do médico. Aí ele, e você quer parto normal com esse médico? Aí eu falei, sim, eu sei que ele é cesarista, mas eu já bati o pé, já deixei bem claro pra ele que eu não abro mão do parto normal. Aí ele, tá bom então, mas eu vou ser bem sincero com você, eu nunca vi ele fazer parto normal aqui pelo plano de saúde. Você tá pagando a hora dele? Aí eu falei, tô, né, porque a gente teve que pagar porque o nosso plano de saúde tava na carência, enfim. E ele falou, pagando a hora dele, ele faz sim o parto normal, né? Mas assim, não espera aquela coisa bonita e tal, ele faz o parto normal, ok. Aí eu falei, não, eu tô ciente, né? Mas eu gosto muito dele, então eu quero que ele faça o meu parto. Aí ele falou, tá bom então. Aí ele me olhou e falou assim, olha, seria um prazer eu fazer um parto normal em você, eu amo um parto normal. E aí eu vi assim que ele realmente, sabe, ele era um médico assim, que ele tinha essa pegada mais de parto humanizado. E aí eu nem conhecia ele, né? Tipo assim, foi tipo 2, 3 minutinhos de conversa, mas já me fez perceber que ele realmente tinha essa pegada bem de parto humanizado mesmo. E aí ele falou assim, eu vou ali pedir o seu cardiotoco, para te colocar no cardiotoco, pedir sua internação, e enquanto isso você liga pro seu médico. Mas eu não vou mentir pra você, tô torcendo pra ele não te atender, brincando comigo, né? E saiu. E no que ele saiu, eu olhei pro Léo assim, o Léo me olhou e a gente falou, é ele. É esse médico que tem que fazer o nosso parto, porque ele... O nosso parto não, da Melinda, né, no caso.
Aí a gente pensou, porque, cara, ele é o que a gente tava procurando o tempo todo, né? Um parto humanizado, uma pessoa que realmente respeita ali o nosso corpo e tal. E aí eu pensei um minuto, eu falei, não, mas é loucura trocar de médico na hora do parto, né? Eu já fiz todo o plano com esse médico que eu tô. E aí eu pensei um pouco, eu falei, gente, vamos para a solução de todos os problemas, né? Oração. Eu falei, Deus, eu não tenho tempo, né? Eu tenho que decidir agora. Então, vamos fazer o seguinte, Senhor. Se o meu médico me atender, eu falo pra ele vir, tudo certo. Agora, se eu ligar e ele não me atender, eu vou trocar e vou fazer o parto com o Dr. Marco. E aí eu falei, Deus, se ele não atender, vai ser o sinal do Senhor, sim, o positivo do Senhor para eu fazer o parto, continuar com o Dr. Marco aqui, com esse médico plantonista. E aí, gente, eu liguei, olha que eu já tinha mandado mensagem pro meu médico, ele já tava esperando a minha ligação, né? Eu já tinha avisado pra ele a hora que eu tava saindo pro hospital, então a gente tava se comunicando o tempo todo. E aí eu liguei pra ele. Liguei, chamou, não atendeu. Aí eu falei, não, vou ligar de novo. Liguei a segunda vez, chamou, não atendeu. E eu falei, é isso, Deus. Tá respondido, obrigada, seguiremos com o Dr. Marco. Aí o Dr. Marco voltou de novo pra sala, né? Eu falei pra ele, então, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta assim, só por curiosidade, quanto o senhor cobraria pra fazer o parto, né? Se eu escolhesse assim, você agora, assim, por acaso. Ele falou, olha, eu cobro o mesmo valor que o seu médico cobrou. E eu falei, então tá fechado, meu filho, vamos embora, vai ser contigo mesmo. E aí ele ficou todo feliz, né, e tal. Tô conferindo, ele tá gravando ainda. E ele ficou todo feliz e tal, né. Aí já me mandou pro cardiotoco, isso já era, tipo, 8 horas da noite já. Fez a minha internação. E aí já começou a pedir lá para prepararem a sala de parto para ele retirar a cerclagem, né? E ele falou, a gente precisa agilizar e tira logo a cerclagem antes que você comece a ter contração ritmada. E, enfim, né? Aí fiz o cardiotoco e tal, e no cardiotoco o Melindinha não mexeu e eu também não tive contração. Porque a última refeição que eu tinha comido foi o almoço, meio-dia. Então eles imaginaram que ela não estava mexendo porque eu já estava muitas horas sem comer e tal, mas também não era muito bom eu comer ele naquele momento, né? Porque vai que eu precisasse ir para uma cesárea. E ela também não se mexeu muito, né? E o que eles ficaram um pouco preocupados e falaram, daqui a pouco a gente repete o cardiotoco, mas primeiro vamos agilizar a retirada da cerclagem. Então eu não estava em trabalho de parto, né? Minha bolsa estourou, mas eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. E até prepararem a sala, né, liberar a internação, aquele negócio todo, já era 9 e pouco da noite. Aí eu fui para a sala de parto, fiquei lá esperando. Quando foi 10 horas, ficou tudo certo, o Dr. Marco veio, retirou minha cerclagem, doeu pra caramba. Né, eu até falo um pouco lá no vlog do parto. E aí depois da retirada da cerclagem, aí ele falou, agora vamos esperar. Agora você pode andar, você pode dançar, você pode se mexer, ficar na posição que você achar mais confortável, porque agora a gente vai esperar o trabalho de parto desenrolar. E aí nisso era 10 da noite, né? Eu esperei, coloquei uma musiquinha, fiquei dançando lá, andando, feliz da vida, curtindo ali o momento. Quando deu 11 horas, o médico veio e falou, olha, Josi, eu tô um pouco preocupado com você, porque você não entrou em trabalho de parto ainda e você tá com a bolsa rota já há muitas horas, você tava com cerclagem, então assim, é um ambiente ali muito infeccioso, né? Corre o risco da bebê pegar alguma infecção, então é melhor a gente induzir esse parto. Aí eu falei, não, tudo bem, por mim tá tudo bem, né? Eu não tinha problema nenhum com isso, eu também já tava um pouco preocupada, porque eu não tava tendo contração, o bebezinho não tava mexendo muito. Então assim, né, aceitei numa boa. E ele entrou com o soro, a ocitocina. Na hora que a ocitocina pingou, gente, o primeiro pingo entrou em mim, eu comecei uma contração louca, sabe? Uma contração muito forte, uma atrás da outra, e aquela dor, aquele negócio. Mas eu tava muito feliz porque minha filha tava chegando, né? Porque finalmente o trabalho de parto estava começando. Às 11h04 da noite, lembro até agora. E eu tava feliz, eu tava sentindo dor, mas eu tava rindo e tal. Dá até pra ver um pedacinho do vlog, né? Que eu tô muito feliz, apesar da dor. E aí ele veio com o negocinho pra ver os batimentos, né? Da Melinda. E quando ele veio testar os batimentos, gente, os batimentos dela estavam 90, 80, 90, 80. Sendo que, né, a gente sabe que os batimentos do bebê tem que estar ali em torno de 140 a 150. Então tava muito, muito baixo. E ele falou, ela tá em sofrimento. Vamos esperar a próxima contração e vamos medir de novo os batimentos umas 3 vezes seguidas para confirmar se é isso mesmo. Aí ele foi lá, buscou um negocinho do cardiotoco para ver os batimentos, porque ele falou, não, vai que esse negocinho portátil aqui não tá muito confiável. Aí pegou do cardiotoco
que era mais confiável, né, colocou na minha barriga. Ele não prendeu igual a cardiotoca, ele ficou só colocando assim, medindo mesmo durante a contração e confirmou que os batimentos estavam muito baixinhos, muito baixinhos. E aí ele começou a ficar preocupado, ele chamou o outro médico assistente, né, e falou, olha, agiliza lá pra mim, só falou isso. Quando ele falou isso, eu já entendi tudo, eu falei, ih, vou pra cesárea. Um detalhe que eu esqueci de contar é que assim que ele tirou a cerclagem, ele fez um toque em mim e eu tava com 5 centímetros de dilatação. Porque quando ele retirou a cerclagem, abriu o colo, né? Que já estava aberto, abriu logo de vez. Então eu fui de 0 a 5 sem dor nenhuma e de uma vez, né? Então, por causa desse problema, né? Do colo insuficiente. Enfim, aí voltando, né? A questão de agilizar. E ele falou pro médico assistente, agiliza lá pra mim. O médico saiu correndo. Aí eu, vixe, o negócio não tá bom. E eu vi ele cochichando ali com o Léo, tentando disfarçar pra não me preocupar, mas eu já entendi tudo, né? Eu, até de ouvir os batimentos, eu ouvi que tava muito fraco, né? Porque a gente passou a gravidez inteira ouvindo batimentos do bebê, né? Então a gente sabe ali mais ou menos o que a gente quer escutar. Eu perguntei, doutor, eu vou pra cesárea? Aí ele falou, ainda não, vamos tentar uma coisa aqui. E ele pegou, e eu tava com livre movimentação, né? Então até o momento eu queria ficar em pé, apoiada a mão na cama. Era o que tava melhor pra mim. E aí na hora ele falou, olha, você não vai mais poder ficar nessa posição. A gente vai te deitar aqui na cama, do lado esquerdo. E aí colocou o oxigênio no meu nariz, mandou fazer uma respiração específica na hora que vinha essa contração. E aí nessa hora começou a doer muito, muito, muito mesmo. E eu acho que a dor aumentou muito mais, não foi porque a dor em si aumentou, a dor estava a mesma das contrações anteriores. Mas foi porque o fato de eu não poder ficar na posição que eu queria, mais a preocupação do sofrimento, né, me deixou assim, né, do sofrimento fetal, né, me deixou assim, angustiada, e eu perdi ali um pouco a concentração e aquela animação que eu tava ali, sabe, eu tava imersa naquele processo, então nesse momento eu fiquei um pouco, né, assim, angustiada, então acabou que doeu muito mais, e eu comecei a chamar por Jesus ali, né, e comecei a pensar que realmente a cesárea seria o melhor, porque eu ia ter anestesia, aquela dor ia parar. E ao mesmo tempo que ficava, parecia que tinha um anjinho aqui falando, não, você consegue. Aí tinha o diabinho aqui falando, não, vai pra cesárea, anestesia, sem dor. Enfim, eu sei que ali durou alguns minutos aquela angústia e aí os batimentos dela subiram, né? Com esses exercícios de respiração e oxigênio no meu nariz e tal. Os batimentos dela subiram, só que subiram demais. E aí ficou 180, né? Ficou muito alto. Ele falou, ela tá com desconforto respiratório, isso indica que ela tá com alguma infecção, né? É o que a gente desconfia, então a gente precisa fazer esse parto o mais rápido possível, vai ser melhor você ir pra cesárea mesmo. E aí ele fez outro toque em mim, eu tava com 5 centímetros ainda, né? Não tinha agilizado nada, mesmo porque tinha passado o quê? 15 minutos, né? No máximo ali, da hora que começou o trabalho de parto, tinha passado uns 15 minutos só. E aí nessa hora, né, que eu já ia pra cesárea, aí eu falei pro médico, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar em pé só um pouquinho, eu não aguento mais ficar nessa posição deitada, me deixa ficar em pé, eu preciso ficar em pé. E ele falou, tá bom, pode ficar, o batimento dela subiu, pode ficar em pé um pouquinho. Na hora que eu levantei, que eu fui ficar em pé, eu senti muita vontade de fazer cocô. E eu falei, eu posso ir no banheiro? Aí ele falou, pra quê? Fazer xixi? Aí eu falei, não. Aí ele, você tá com vontade de fazer cocô? Eu falei, tô. Aí ele, ah, então peraí, vai bem aqui pra banqueta. Aí me mandou sentar na banqueta e aí fez um toque em mim. E aí na hora que ele fez o toque, ele falou, você já tá com 10 centímetros. Tipo assim, de uma hora pra outra. Eu acho que na hora que eles falaram que eu ia ter que ir pra cesárea, parece que meu corpo falou, não, você não vai. Ah, não vai mesmo. E eu dilatei de uma vez de 5 pra 10. E aí eu só vi, ele fez o toque, né, eu só vi ele gritando assim, alguém vem me ajudar, já tá nascendo. Aí eu falei, uai, já? Mas eu não tô com 5 centímetros? Ele falou, não mais, tá na hora. Você tá com vontade de fazer força, não tá? Eu falei, tô. Ele falou, então pode começar a fazer força quando vier a contração. E aí começou aquele processo de fazer força e tal. Aí eu sentei na banqueta, o Léo sentou atrás de mim, numa escadinha assim atrás de mim, e ficou ali, e o médico se agachou no chão na minha frente, a enfermeira do lado dele também no chão, e ele colocou um espelho aqui pra eu ver, né? E nisso, gente, a sala de parto era muito linda, né? Ele preparou banheira, iluminação, céu estrelado, playlist de música, tinha óleos essenciais para ajudar ali no momento e tal. E não deu tempo de usar nada. O meu sonho era usar a banheira na hora que eu tivesse com contração ali para aliviar. Gente, não deu tempo. Eu entrei em trabalho de parto 11h04 da noite. Quando eu comecei a empurrar, eu acho que era 11h30, no máximo. Foi muito rápido. E aí, né, quando eu fui pra banqueta. E aí comecei ali a fazer força.
Aí ele me orientando, né, fazendo a orientação da força, falando pra eu, quando eu tinha que segurar mais, quando eu podia relaxar e tal. E eu de olho fechado o tempo todo, eu não queria olhar. E o Léo vendo tudo pelo espelho que tava no chão na minha frente, né, ele assistiu tudo do começo ao fim. E aí, gente, foi aquele, sabe, aquela coisa, né, que fazendo força, fazendo força, fazendo força. Mas eu vou dizer pra vocês, a hora da força não dói muito. A hora da contração dói pra caramba. Tirar a cerclagem, no meu caso, doeu muito mais do que fazer a força pra menina sair. Eu juro pra vocês. Mas eu conheço outras meninas que têm IC também, que tiraram a cerclagem, que foi super tranquilo pra elas. Então, eu não sei se é porque eu já tava ali, né, meio que no trabalho de parto, né, enfim. Eu sei que eu comecei a fazer força, né, e ali o Léo atrás de mim me incentivando e tal. E aí, né, quando de repente eu comecei a sentir assim, pegar fogo, assim, sabe, na entrada do canal vaginal, né, pegar fogo, 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 parecia que tinha alguém com um maçarico, assim, passando em mim, sabe? Nossa, mas queimava, 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 e eu falei, doutor, tá ardendo muito. Aí ele falou, ah, então é porque vai nascer. Aí, nossa, ardeu, 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 assim, umas 3 contrações, muito ardido. De repente, parou a dor, parou tudo, sabe, parece que o mundo deu pause naquele momento, parou tudo. Quando parou tudo, eu falei, vai nascer, é agora. Ai, chega me arrepio de lembrar. E aí, sério, parece que o mundo deu pausa, assim. E de repente veio, na próxima contração, ela nasceu, começou a sair a cabeça, e aí saiu, né, até o ombro. E aí o médico falou, espera, né, não faz força agora, porque se você fizer muita força agora, ela vai sair de uma vez e você vai acabar tendo laceração. Então, respira, e quando vier a contração, você faz só uma forcinha, só um tic, sabe? Que ela vai sair naturalmente. E aí, quando vier a próxima contração, né? E nisso tudo, assim, desde que começou o trabalho de parto, minhas contrações estavam sendo, assim, 30 segundos de intervalo, no máximo. Tava uma atrás da outra mesmo. Então, eu não tive esse trabalho de parto com contração que tinha contração e tinha 5 minutos de pausa. Eu não tive isso, eu já comecei começando, já comecei no final. E aí, quando veio a próxima contração, eu fiz uma forcinha e ela terminou de sair. E foi tudo muito rápido nessa hora. A gente fica meio avoado, assim, meio aérea, né, na hora que termina. Mas eu sei que ele colocou ela no meu colo aqui, né, no meu peito, eu tava agachada na banqueta, ele colocou ela aqui. E eu só olhei assim e vi o topinho da cabeça dela bem cabeludo, mas eu não ouvi choro, sabe, não teve muita coisa. E aí eu fiquei meio perdida, assim, sem entender muito o que estava acontecendo. E aí o médico falou assim, esfrega as costinhas dela pra esquentar ela. E aí eu dei uma esfregadinha nas costas, mas ela não chorou também. E aí ele só tipo, fez um sinal assim pra pediatra, né? E a pediatra já tirou ela rapidão, cortou o cordão de qualquer jeito, não teve como o Léo cortar cordão nem nada, porque ela tava muito roxinha, não tava reagindo. E aí o Léo cortou alguém cortou o cordão lá de qualquer jeito, assim, tanto que quando eu vi tirando ela assim, eu vi o cordão pendurado na altura do pezinho dela. E levaram aqui pro meu lado, assim, na macazinha, né, que é onde eles fazem ali os procedimentos com o neném. E aí eu fiquei ali sentada, fraca, assim, tipo, ai, o que foi isso? O que aconteceu? E aí veio a enfermeira, me deu a injeção de ocitocina na coxa, que é aquela injeção para evitar que a gente tenha hemorragia. E o médico falou assim, olha, vai vir mais uma contração e aí você vai fazer uma forcinha pra expulsar a placenta. Aí eu falei, tá bom. Aí, assim que eu terminei de fechar a boca, eu falei, tá bom, veio a contração. E eu fiz assim, uma forcinha muito curta também, muito pouquinha, e saiu a placenta. A placenta é gigante, gente, é um negócio muito grande. Eu não imaginava que era tão grande. Aí nessa hora o médico pediu pra eu levantar, né, pra ir pra maca, pra ele me avaliar e ver se eu tive laceração. E aí eu peguei e levantei, e aí quando eu levantei, né, o Léo tava aqui atrás de mim, né, uma enfermeira do meu lado, tudo do outro. E aí a enfermeira que tava na minha frente falou assim, não olha pra baixo. Aí eu, e buf, desmaiei. Aí só me pegaram e me colocaram na maca, né, aí o médico me avaliou, eu não tive laceração, graças a Deus. Tive assim, uma laceração muito, muito, muito pequenininha, só um raladinho que não precisou de ponto nem nada. Eu fiquei toda trêmula depois que acabou o trabalho de parto, assim, parecia que eu tinha feito o maior exercício físico da minha vida. E realmente foi, né, um esforço físico muito grande. Então eu fiquei assim uma meia hora me tremendo inteirinha, todos os meus músculos tremiam assim. E depois de uns minutos eu lá na maca, o médico me avaliando e tal, eu me toquei, sabe, parece que eu caí na real assim, eu falei, ei, peraí, eu não vi a neném, eu não vi ela, né? E isso já tinha passado vários minutos e ela não tinha chorado ainda. Aí depois ela chorou, depois de alguns minutos, acho que depois de uns 40 minutos que ela tinha nascido, ela chorou.
E aí eles falaram, ah, não viu? Então eu vou te colocar aí no seu colinho pra fazer aquela fotinha típica, né, de nascimento. Aí colocaram ela no meu colo, a gente tirou uma fotinha. Depois que a fotinha foi tirada, eu olhei pra ela, ela tava ficando toda roxinha de novo. E aí o Léo falou, gente, ela tá ficando roxa. Aí nisso já pegaram ela, colocaram na incubadora e levaram correndo pra UTI. E aí eu fiquei na sala de parto ainda me recuperando, como eu tinha desmaiado, então eu fiquei lá muito tempo. Eu fui subir pro quarto, já era 3 da manhã. Ela nasceu às 23h51 do dia 24 de julho de 2022, pesando 2,790 kg e com 45 centímetros, né? Uma nenenzinha pequena, 36 semanas e 3 dias, quase 4 dias, né? Já tava quase dando meia-noite quando ela nasceu. E aí foi pra UTI, eu fiquei no quarto até 3 horas da manhã, na sala de parto até 3 horas da manhã. Umas 3 horas eu subi pro quarto e o Léo desceu pra ir ver ela na UTI. Eu não podia sair da cama ainda, né? E ele desceu pra ir ver ela na UTI, acabou que ele não conseguiu, porque ele tinha que fazer uma carteirinha lá, né, na recepção pra poder entrar na UTI neonatal. E aí ele não conseguiu, aí ele voltou lá às 5 horas da manhã, conseguiu fazer, visitou ela, e eu só fui ver ela no dia seguinte, dia 25, às 5 da tarde, mais ou menos, né? Demorei um dia inteiro pra ver ela, né? Porque eu não podia levantar, tinha que esperar o médico vir, me liberar pra levantar, tomar banho e tal. E aí eu fui ver ela tava lá na incubadora, já estava sem oxigênio, né? Ela ficou 12 horas no oxigênio, mas ficou bem. Calma aí que ela tá chamando. Olha aqui, essa princesa, essa princesa. Fala, oi gente, tudo bem com vocês? Vou terminar aqui segurando o microfone, porque é um microfone de lapela, mas como ela tá mamando, não tem como eu colocar. Enfim, gente, quando a Melinda estava com 24 horas de vida, ela fez exames de sangue e aí constatou que ela realmente tinha pegado uma infecção no momento do parto e por isso ela precisou tomar antibiótico. Então ela ficou 9 dias internada na UTI neonatal. Ela ficou 9 dias internada na UTI neonatal. Depois disso nós viemos para casa, né, iniciamos essa nova fase na nossa vida que tem sido maravilhosa, cheia de experiências muito gostosas, desafiadoras, mas é muito lindo. Eu sou apaixonada por essa menina. Eu amo essa nova fase que estamos vivendo. E é isso, gente. Então, ela nasceu dia 24, né? Nós fomos pra casa, se eu não me engano, dia 4 de agosto. Nós viemos pra casa com ela. E agora ela tá aqui, né? Já vai fazer 4 meses, tá enorme. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado do meu relato de parto, né? Eu quero dizer pra você, se você quer um parto normal, estude, não desista do seu parto normal, tá? E eu acredito que uma boa parte, né, dessa questão de você ter um parto normal tranquilo é o psicológico, né? Então você precisa estar bem, com a mente boa, imersa mesmo, entregue ao processo para que dê tudo certo, né? Eu fui muito disposta a ter o meu parto normal, eu me entreguei muito àquele momento e eu acho que por isso também acabou que eu tive um parto bem rápido, né? Foi um total de 40 minutos ali de trabalho de parto e ela nasceu. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu gostei. Comenta aqui embaixo como foi o seu parto, né? Caso você já tenha tido filho. Ou se você tá grávida, né? Qual a sua expectativa pro parto? Você quer parto normal, cesárea? O que você tá pensando? Você tem medo da dor? Como que é? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber tudinho. Me segue também no Instagram, @oficialjosialves. E é isso, gente. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.